Agora sim. Segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 3 a 10. O texto começa assim, e é muito importante agora, muito mesmo, que você agora faça essa leitura comigo. É muito importante, tá bom? 4 homens, diz o texto, que sofriam de uma doença contagiosa da pele, estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos, e deixando as barracas, e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram, beberam do que havia ali, pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios e voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Amém? Vamos pedir a Deus que nos dê uma palavra aqui? Vamos pedir ao Senhor que alcance nosso coração. A palavra está liberada, que agora Ele acrescente ao nosso coração sabedoria, tá bom? Curva assim a sua cabeça, fecha os teus olhos. Você não imagina como Deus pode falar com você hoje tão diretamente, se você pedir, porque quem pede, recebe. Pede agora aí para Deus. Não fica baseado na minha pessoa aqui, não, por favor. Deus não está preso em mim, Ele é muito maior que isso. Deus, Ele agora, o Espírito dEle está aqui na igreja. O Espírito de Deus agora está aí na sua casa. Então, comece agora a orar e pedir a Deus para falar. Pai, em nome do Senhor Jesus, doce é a Tua palavra, preciosa é a Tua palavra. Senhor, como é bom nós entrarmos aqui e cantarmos da forma como cantamos. Mas, Senhor, a Tua palavra é incomparável. A Tua palavra, quando ela vem com propósito sobre a nossa vida e ela muda tudo. Então agora nós pedimos: surpreende-nos com a Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus quer falar com você. Amém? Tema de hoje: o que você vai fazer? Eu, anotando o esboço aqui, me preparando para a ministração, eu lembrava, garoto de rua, o tempo todo na rua, e na rua a gente brincava, Não era igual hoje, mas a gente brincava com bolinha de gude. Depois eu explico para o pessoal o que é isso, pipa, E
na rua, os mais fortes, os mais altos, eles faziam o que eles queriam. A gente que era mais fraquinho, né? A gente que era menor. E vocês estão olhando para mim como que falando assim: o senhor foi fraquinho? Eu fui magrinho. Aí, ó, eu fui magrinho, né? E aí o mais forte, ele tomava, pegava, peitava a gente assim, pegava mesmo. E aí depois que ele pegava, olhava no olho assim e falava assim: você vai fazer o quê? A vontade era derrubar ele, mas não tinha como. E aí todo mundo ficava calado, um silêncio. E assim o mais forte sempre prevalecia, sempre prevalecia. O mais forte gritava, falava, fazia o que queria. E até hoje não houve resposta a essa pergunta: o que você vai fazer? Mas essa pergunta, ela precisa de resposta. Você não pode passar a vida inteira sem responder essa pergunta. Você não pode deixar a sua vida acabar, terminar, ficar como está, sem encarar e responder. A pergunta está sendo feita: você vai fazer o quê? E muitas vezes a gente vai se calando. Eu toda hora eu ouço essa pergunta. Toda hora, gente. Nessa pandemia, então, quem está perto de mim sabe, toda hora gente, o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos ficar parados, não podemos ficar como está, cruzar o braço, ficar choramingando, ficar aí sentido, ficar permitindo e não fazer nada. Toda hora eu vejo uma reportagem na televisão, parece que está fazendo uma pergunta para mim: você vai fazer o quê? É assim, toda hora, né? Então, eu queria hoje ministrar esse tema, né? Tema de hoje: o que você vai fazer? Essa história, ela começa com algo até difícil de contar. É assim, uma tragédia. A Síria cercou Samaria e eles agiram da seguinte estratégia: nós vamos cercar, não vamos fazer nada não, vamos cercar eles, ninguém entra, ninguém sai. O que aconteceu? Acabou tudo lá na cidade, acabou, não tinha mais pão, não tinha arroz, não tinha nada mais. A fome ficou algo insuportável, não tinha de onde, ninguém saía, não tinha coragem de sair, ninguém podia ir lá, entrar lá, eles não deixavam. Um dia, para você ter uma noção dessa fome, do que estava acontecendo lá, 2 mulheres tinham filhos pequenos, e elas então, naquele momento de desespero, fizeram um acordo, uma com a outra, e falaram assim: vamos fazer assim, vamos cozinhar o seu filho hoje, a gente come o seu filho hoje, amanhã a gente come o meu. E aí elas toparam. Então naquela noite, mataram o filho e comeram. No dia seguinte, a outra escondeu o filho. Não, ela mudou de ideia. E aí, aquela mulher que na noite anterior perdeu o filho, começou a gritar. O rei estava passando sobre as muralhas, e o rei ouviu o grito de uma mulher desesperada, e quando ele olhou, ela começou a gritar com ele, e contar para ele. Falou: olha, aconteceu isso, nós comemos o meu filho ontem, e combinamos que hoje eu comi o dela. Quando ele ouviu isso, essa história, ele disse que rasga as roupas reais, e ele culpa o profeta. Na hora ele culpou o profeta. Falou: não, Eliseu é culpado disso. E mandou as tropas irem atrás do profeta. E ele também foi. Quando eles chegaram lá, aí o profeta falou: vamos esperar o rei chegar. Quando o rei chegou, o profeta libera a palavra. Gente, essa parte é muito importante. Para quem está anotando aí, essa parte é assim: o profeta libera a palavra. A palavra ela já está sobre a sua vida. Talvez o jeito de você entender melhor é a promessa. Há uma promessa, há uma palavra. E aí o profeta pega e fala: amanhã haverá trigo.
Amanhã haverá tanto trigo que não vai custar quase nada. Amanhã haverá cevada. Vocês vão poder comprar cevada do jeito que vocês quiserem. Quem estava do lado do rei, o conselheiro, alguma tradução até diz assim, aquele a quem o rei apoiava a sua mão, falou assim, não tem como isso acontecer. Ainda que Deus abrisse janelas no céu e fizesse chover trigo, não daria. Aí o profeta falou, você vai ver isso, mas você não vai comer. Aqui começa a nossa história, aqui começa a mensagem de hoje. Tema de hoje, o que você vai fazer? 4 leprosos estão lá fora. Estão lá fora. A vida, leproso, doente, uma doença de pele, e eles estão lá fora, e lá fora um deles fala, gente, olha só, se a gente ficar aqui do jeito que a gente está, vai acabar, nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer, é o que nos espera, o que nos espera é o que está aí. Se a gente for lá para a cidade, a gente entrar lá nos muros da cidade, nós vamos morrer com eles, que eles também não estão fazendo nada. Mesma coisa vai acontecer, morrer aqui ou morrer lá dentro. Agora, vamos lá para o lado dos inimigos. Ué, quem sabe eles nos deixem viver. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se não, morrer aqui e morrer lá, mas ficar parado, nós não podemos ficar. Leproso, mas parado não. Com muitos problemas, mas parado não. Passando um sufoco, mas parado não. Não vou morrer assim. Eu vou morrer lutando. Eu vou fazer algo. E aí diz que eles levantaram, os 4. Começaram a andar. Quando eles estavam indo, Deus fez algo. Deus fez com que aqueles 4 homens que estavam fazendo o que podiam fazer, fez com que aqueles passos de 4 leprosos parecesse ao ouvido dos outros lá longe um exército inumerável, um exército assim assustador, um barulho como se manada de boi, manada. O barulho que eles ouviam lá, eles falaram, gente, eu acho que todos se juntaram contra nós, e começaram a fugir, largar do jeito que estava. Quem tinha montado a mesa, ia comer, saiu correndo, largou tudo. Quem tinha ouro, prata, foi largando, largaram os cavalos, saíram correndo, fugiram, largaram tudo aberto. Quando eles chegaram lá, os leprosos chegaram lá, encontraram assim. Tanto que quando eles voltam, eles contam para os guardas falaram, é uma cilada, é uma cilada. Eles se esconderam, quando a gente for lá eles vão nos pegar. Mas olha aqui, é um milagre de Deus. O que você vai fazer? Deus fez com que eles ouvissem um barulho e saíssem correndo e largassem tudo. Eles chegaram lá, viram aquilo, começaram a comer, pegaram, não dava mais para pegar, e aí um deles pegou e falou assim, nós temos que fazer alguma coisa, nós não podemos ficar assim, nós temos que fazer algo, porque nós somos abençoados, Deus fez um milagre, isso aqui é Deus, foi Deus que fez, olha, eles largaram tudo aqui, nós não podemos ficar sem fazer nada, vamos voltar e vamos contar. E aí se cumpriu a palavra, a promessa, amanhã haverá uma bênção na sua vida, faça algo. Tema de hoje, o que você vai fazer? Essa pergunta precisa de resposta. Como está, não dá. O que você vai fazer? E aí eu sei que, na minha cabeça passou várias vezes, o que eu, Vanderlei? O que eu, Vanderlei? Essa semana nós voltamos com o trabalho de rua.
A gente não pode fazer muito, a gente não pode ficar rodando, a gente não pode ir nos buracos que a gente ia, nos cantos que a gente ia, porque o vírus está aí, o contágio está aí. Mas eu fico com essa pergunta, tá bom, e você vai fazer o quê? Então nós colocamos mesas na praça da cidade, ou colocamos mesa na praça, colocamos a sopa quente lá, colocamos os potes, levamos roupa e vamos ficar lá, vamos ficar na praça. Chegamos lá, tinha uma mulher tomando banho naquele canteirinho lá com água lá da praça, se lavando, com a camisetinha, um frio na praça, e nós com blusa, levamos roupa feminina, levamos roupa. E aí ela falou assim, puxa, você espera, eu vou buscar meu marido, daqui a pouco, demora um pouquinho, daqui a pouco vem a mulher empurrando uma cadeirinha de roda, com o marido com problema nas pernas, empurrando. Tudo porque alguém decidiu responder uma pergunta, o que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos fazer o que a gente pode. E aí começou a chegar gente, aí veio, um rapaz magrinho, e um efeito do crack, que ele estava osso puro, e ele tirou o dinheirinho e falou assim, pastor, ó, eu ia sair, eu ia lá em tal lugar, falou lugar, eu ia comprar o crack, mas eu estou decidido, eu não quero mais usar crack na minha vida. Aí na hora eu já liguei para o Bosco, já arrumamos um jeito de internar ele lá, o Reinaldo está cuidando disso, para tirar da rua. Então a pergunta é essa, o que você vai fazer? Vamos lá? Vamos estudar aqui uma palavra aqui para a gente se libertar de algumas coisas. Vamos lá, ó. A primeira coisa que eu quero falar aqui, na semana passada eu ministrei, continue, Deus tem um plano. Não pare. O que você vai fazer? Né? Então vamos lá, o que nos impede? O que nos trava? O que nos faz deixar para resolver amanhã? Não vamos falar sobre isso amanhã é tarde. Né? Eles saíram naquele dia, na hora que estava escurecendo, eles saíram e foram. Por quê? Porque amanhã já há uma promessa de Deus, amanhã já há uma palavra de Deus para a tua vida. Se levante, faça algo hoje, né? Tome uma atitude hoje, porque já há uma promessa sobre a sua vida. Quem crê nisso? Vamos lá, primeira coisa que nos impede de fazer, a gente sempre quer fazer, eu tenho certeza que você já pensou em fazer, eu tenho certeza que seu coração passou algo aí, sei que você já pensou, mas o medo, eu queria falar um pouquinho sobre o medo. O que você faria se não tivesse medo? Vamos lá, responde aí para você, rapidinho, o que você faria se não tivesse medo? Não vai falar chutaria o pau da barraca, isso aí não. O que você faria? Qual seria a sua atitude se você não tivesse esse medo que está te segurando? Gente, eu recebo pessoas aqui para aconselhamento, e é interessante isso, você vê como é que precisa ser arrancado do nosso coração. Você precisa ser ministrado. As pessoas, elas vêm falar comigo, mas elas já sabem o que elas têm que fazer. Elas sabem. A maioria vem, senta, você está conversando, e aí você fala exatamente o que ela tem que fazer, que ela sabe que ela tem que fazer, mas ela não consegue, porque ela tem medo. O medo, e ela chega a falar, as pessoas falam, pastor, mas eu tenho medo, e eu não sei, eu não consigo, porque eu tenho medo. E eles falaram, olha gente, aqui nós vamos morrer, vamos romper esse medo, e vamos andar, e se Deus deixar viver, porque nossa vida está na mão dEle. O medo está me segurando de viver o que Deus tem para a minha vida, que é algo sobrenatural, porque chegar lá, todo mundo foi embora. E se esse medo não deixasse ir lá, e se esse medo me segurasse para ficar leproso, no mesmo lugar, esperando a morte? E os medos são os mesmos, gente. Os medos não muda a casa, mas os medos que nos travam, que nos impedem, são os mesmos. Medo de tentar. Quantas vezes tem medo? Gente, olha só, tentar, arriscar, dar um passo, descer do barco, pôr o pé na água, tentar. Pastor, mas se não der certo, eu vou respeitar essa sua fé. Pastor, se não der certo, meu irmão, tenta de novo, porque a tua vitória está nas mãos do
do Senhor. Tenta de novo. Medo de errar. Olhe para mim. Você vai errar. Como eu sei? Baseado em mim. Eu erro toda hora. Errar é nosso. Somos assim, somos falhos. Mas olha só, estou aprendendo. Estou em reforma. Estou em crescimento, me aguardem. Deus está trabalhando em mim com muitos erros que eu tenho. Deus está trabalhando nesse coração que erra do amanhecer ao anoitecer. Mas Deus está trabalhando, formando o quê? Até que eu seja perfeito, a imagem de Jesus Cristo. Está trabalhando o meu coração. Medo dos outros. Dá uma olhadinha na pessoa do teu lado aí. Medo dos outros. Que coisa horrorosa isso de ter medo dos outros. Gente, é tudo igual, é tudo. Mas tem um medo, cria uma coisa dos outros, os outros. Gente, deixa os outros. Vamos lá, ué. Medo do que vão falar. Deixa eu falar algo a você. Se você não fizer nada, vão falar. Se você fizer, vão falar. Ou seja, ninguém segura a boca dos outros. Tiago chega a dizer, a língua é um negócio, põe fogo. Então, medo que os outros vão falar, eles vão falar. Se você acertar, sabe o que eles vão falar? Sortudo. Se você errar, tem pecado. Tem brecha. É o diabo. É assim. Não pode ser só eu errei. Não, não é. Sabia. A mão de Deus pesou. Por isso que todo crente tem medo de confessar culpa. Porque se confessar, alguém vai falar para ele: meu irmão, fecha as brechas. Você não pode fazer apelo na igreja para reconciliação. Irmãos, se alguém aí quiser se reconciliar, vem à frente. Porque todo mundo põe o binóculo e fica olhando. Deixa eu ver. Sabia. Eu vi ele esses dias, estava passando. Eu sabia. Ele não pode errar. Medo daquilo que você criou na sua mente. Eu estava falando com uma pessoa, e aí quando eu falei, faz isso, a pessoa criou uma cena, gente, sem brincadeira, se essa pessoa escrevesse, ela ia escrever série, porque ela escreveu assim, relatou assim a imagem de uma cena. Pastor, mas vai acontecer isso, porque faz isso, é assim que acontece. Aí eu esperei ela falar. Quando ela falou, eu falei assim: de onde você tirou isso? Aí você percebeu que só estava aqui. Era uma imagem, algo que criou. Não existe, não é real. Não é real. E outra coisa, ouve, pega essa palavra para você. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Não tem nada a ver com o que aconteceu. Medo de mudar. Medo de ter que começar do zero. Gente, tem gente aqui para dar testemunho para você. Se quiser, tem gente aqui que começou do zero, passou a régua, fazer o quê? Perdeu, vamos embora, do zero. Vamos recomeçar tudo de novo, não tem problema não. Mas eu sei uma coisa: parado eu não vou ficar. Eu vou começar de novo, porque eu sei que em Cristo posso todas as coisas. Amém? Então a primeira coisa que nos impede é medo, um medo insistente, um medo. Aqui dentro, louvor cantando, pessoal, uau! Seu medo desaparece, você diz até aleluia, então glória sai. Saiu da grade, põe foninho de ouvido para você ficar ouvindo louvor, aí você... que o medo toma conta, e você não consegue dar passos ousados, não permite que o espírito de ousadia venha sobre a sua vida, não permite um agir de Deus, não permite Deus fazer o milagre, não permite Deus romper, não permite, que o medo trava, você não desce do barco. E alguns, quando descem do barco, dão mais atenção aos ventos, aos outros, ao que os outros falam, e afundam.
Salmo 91, versículo 5 a 11, olha, se você puder dizer um amém aí, eu vou ficar feliz, tá bom? Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Aleluia. Depois de ler esse texto eu pergunto, e o que você vai fazer? Vamos lá? 2, medo já foi. 2, não saber o que fazer. Não saber o que fazer. Nós temos assim, muitos problemas. Nós só não temos as respostas. A gente só não tem as respostas. Mas olha aqui para mim. Leproso, mas parado não. Eu não sei, gente, eu não sei. Eu conversei com o pessoal aqui, nós nos reunimos aqui, e eu falei, ó, gente, eu não sei como é que vai ser. Eu não sei nem como é que nós vamos fazer. Vamos comprar luva, a gente põe luva, põe máscara, a gente põe a mesa, a gente põe a sopa, põe os potinhos, eles pegam, eu não sei, mas parado não. Parado não. Sem fazer nada não, aí não. Porque olha, preste atenção no que eu falo para você, é caminhando que a vida se abre. É caminhando que a palavra vai se cumprindo. É exatamente o processo da cura dos 10 leprosos. Exatamente, é igual. Lucas 17, 14. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Olha o que o texto diz. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Alguém acredita nisso? Andando, meu irmão, caminhando, não para não. Não se abate não. Problemas, sim, mas caminhando. Só enrolado, passando de situação, mas caminhando. Parado não vai me encontrar parado. E aí eu queria falar algo aqui rapidinho sobre esse não saber o que fazer, porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente vive um estado de sonolência, uma inércia, a gente fica meio que os outros olham para a gente assim, parece que a gente está olhando para o universo. Você já olhou para alguém assim, que o olho dela viajou? Aí você fala, onde é que você estava? E nem ele sabe, fala, não sei. É isso, quando a pessoa não sabe o que fazer, ela fica perdida no espaço, parece que tem que amarrar uma cordinha e puxar ela, vem cá, acorda. E é isso que eu queria falar rápido aqui, ó. Não sabe o que fazer, meu irmão, acorda. E olha que legal, olha o que o dicionário diz sobre acordar. Essa palavra quer dizer assim, ó, recobrar os sentidos. Parece que você ficou meio anestesiado, perdeu. Toca em você, você não sente. Se beliscar, parece que você não sente dor. Você está meio que, pastor, não sei. Meu irmão, faz algo, se levanta, cobra os sentidos. Olha o que o dicionário diz: mostrar-se prudente. Você não pode bobear. Você não pode assim, eu não sei o que fazer. Você está sendo roubado, está sendo enganado, estão tomando tudo de você e você está dormindo. Acorda. Eu não sei, meu irmão, mas não fica de pé. Não fica assim deitado não, porque está passando os dias, estão roubando os seus dias, você está perdendo sua saúde, você está perdendo tudo, você está perdendo a sua sanidade mental, emocional. A vida está lá fora, vamos viver, vamos andar, acordar, fazer algo. A palavra acordar quer dizer ser sensato, atento, corrigir os erros, anima. Você pode me ajudar aí? Escolhe alguém que vale a pena. Não fala para qualquer um não. Escolhe alguém que vale a pena. Fala assim, anima.
palavra acordar quer dizer avivar. Avivar é produzir vida. Dá corda, meu irmão, dá corda. Ministra a palavra, fale algo para você mesmo, aponta o dedo para você e fale algo. Aviva teu coração, incendeia teu coração. Avivar, manifestar, provocar. Acordar quer dizer provocar. Vamos provocar algo. Se ficar aqui, morremos. Se a gente entrar lá, eles não estão fazendo nada. Vamos provocar um milagre. Como? Acordar, orar, buscar, ler, sair, aprender, fazer algo. Porque haverá um barulho. É Deus se levantando nos céus a nosso favor. Vamos lá? Se recuse a ficar como está. Se você não sabe o que fazer, se recuse a ficar como está. Só repete, fala assim comigo. Do jeito que está, eu não quero. Eu quero algo melhor. Então, se recuse. Não vou, assim eu não quero. Não, eu vou fazer algo, vou tentar. Eu vou fazer, vou tentar. Se não der, eu faço de novo. Mas não quero que fique assim, ó. Desse jeito eu não quero. Não quero. Vamos fazer algo. E se der errado? A gente bola outro plano, a gente faz outra coisa. Vamos bater? Porque uma porta vai abrir. Se recuse a ficar como está. Agora olhe para mim, você. Eu creio que é nesse momento, preste muita atenção, eu creio que é nesse momento, exatamente nesse momento, em que você estabelece sobre a sua vida, que você não quer que fique como está. Nesse momento, se você se recusa, fala, eu não quero que isso repita, não quero mais que repita isso na minha vida. Eu quero algo novo para a minha vida. Eu não quero que fique desse jeito. Preste atenção, olhe para mim. Eu creio que é nesse momento que o céu se move. Encontrou alguém. O céu olhou e encontrou alguém disposto a viver um milagre. Eu creio que é nesse momento que Deus começa a dar ordem a anjos, ministradores. É nesse momento que 4 leprosos, só 4 leprosos, não. Aí Deus fala assim, eles estão dispostos. Vou mandar um exército caminhar na frente deles para fazer barulho. É nesse momento que você toma uma decisão. Não, como está, não vai ficar. Eu não vou perder mais um ano. Eu não vou perder mais um mês. Eu não vou perder mais tempo da minha vida, não. Eu vou incendiar meu coração. Eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Você pode dizer amém? Vamos lá, gente. 3, o que nos impede? 3, medo, não saber o que fazer. 3, incentivo. A palavra incentivar quer dizer despertar o ânimo. Olhe para mim aqui. Você tem recebido isso? Ou você tem dado isso? Incentivar quer dizer despertar o ânimo, o interesse, o brio. Incentivar quer dizer encorajar, estimular, causar reação. Sabe o que nos impede de fazer algo? A falta de incentivo. Para atrapalhar, falar mal e criticar tem fila. Mas para incentivar, causar uma reação em nós, mexer com brio, provocar algo, é difícil. Eu vou ler um texto agora que eu queria que você lesse com essa ótica. Agora talvez você vai entender como é importante ter uma pessoa assim na nossa vida. Eu vou ler o texto para você. Você conhece, sabe de cor. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Você conhece. Mas leia agora nessa ótica. Olha. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo. Eu morrerei também ali e serei sepultada, onde a senhora morrer. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte,
me separar da senhora. Olha aqui para mim. O maior incentivo de alguém que está com medo, de alguém que não sabe o que fazer, é alguém dizer assim: mas eu estou do seu lado. Eu não te abandono. Eu vou caminhar do seu lado, por o que der e vier. Sabe o que nos impede de fazer algo? É ter alguém que pega na nossa mão e fala: ó, vamos caminhar. Eu não desisto. Aquele dono do Shining Box, quem já ouviu o testemunho dele? Nunca ouviram? É legal, muito bom. O testemunho dele, ele contando, só tem erro. Ele só conta erro. Não tem um acerto. Mas toda hora que ele erra, ele falava assim: mas meu pai dizia para mim: filho, eu acredito em você. O testemunho dele inteirinho assim. Ele erra, o pai fala: filho, mas eu acredito em você. Filho, mas eu acredito em você. Até a hora que ele, acerta e é dono de uma rede. Aí no palco, ele está em cima do palco, ele chama o filho dele, lá do púlpito, lá da plateia, ele chama o filho dele: filho, vem cá, sobe aqui. Aí ele vira na frente de todo mundo e fala para o filho dele: eu acredito em você. Sabe por que a gente às vezes não faz, não tem coragem, só falta um incentivo. Agora eu queria falar algo para você: que tal você aprender a incentivar outros, a falar algo, dizer para ela: ó, ei, eu estou com você, vai lá, vamos lá, se não der a gente tenta de novo. Você pode dizer um amém? Vamos terminar? Vamos concluir aqui? Vamos lá, eu vou terminar. Por que você deve fazer alguma coisa? Porque o tema de hoje é esse: o que você vai fazer? Por que você deve fazer? Você tem que fazer algo. Não pode. Eles falaram: gente, se a gente ficar aqui no estado que nós estamos hoje, do jeito que a gente está, nós vamos morrer, não vai dar em nada, vai ficar assim. O mundo vai ser esse. O mundo vai ficar como está, nada vai mudar, nós vamos morrer. Se a gente ficar perto, for lá onde ninguém está fazendo nada, porque está com medo, tem um medo, vamos morrer também. Vamos fazer o seguinte: vamos caminhar. Vamos caminhar. Você recebe essa palavra? Deus caminha contigo. É o que eu vou falar agora. Por que você deve caminhar? Primeira coisa, vamos lá, estou terminando. Porque Deus está com você. Eu preciso que agora você pregue. Fala para alguém aí, vai, olha aí atrás, do lado. Fala: Deus está com você. Porque Deus está com você. Aleluia. Emanuel, aleluia, Ele está conosco. Deus está conosco, Ele caminha. E olha aqui, quando Ele caminha, Ele faz barulho. E o barulho dele passa o barulho das grandes águas, da tempestade. Amém, irmãos? A sua voz ecoa, é voz de leão. O Senhor está conosco. O que você deve fazer? Faça, meu irmão. Se você tem certeza, Deus está comigo, Ele está comigo, agora mesmo Ele está comigo. Eu vou me levantar, porque Ele segura a minha mão e Ele não larga. Deus está comigo. O texto diz assim, eu li o texto para vocês, Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Agora olha só, Deus não fez isso por causa daqueles que ficaram lá na cidade. Deus fez isso por causa de 4 leprosos que começaram a andar. Deus estava com eles, antes deles chegarem, Deus chegou lá. Deus está com você, Ele está marchando. Lá no livro de Deuteronômio fala assim: quando você enfrentar inimigos maiores e muito mais fortes que você, lembre, eu sou o Deus que vou à tua frente, eu sou a tua retaguarda. Nos Salmos diz, os anjos do Senhor, Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. A palavra de Deus diz: os anjos do Senhor acampam, estão acampados, mas eles estão esperando o que você vai fazer. Deus está conosco. Aleluia, Deus está com Guaratinguetá, Deus está com Guaratinguetá, Deus está com Guaratinguetá, Deus está, aleluia.
O Senhor está nos guardando. Deus está com os empresários dessa cidade, Deus está com os comerciantes dessa cidade, Deus está com os autônomos dessa cidade, Deus está com os idosos dessa cidade, Deus está com os jovens dessa cidade, Deus está com as igrejas, as congregações dessa cidade. Agora mesmo está tendo culto em vários, Deus está lá, a presença de Deus está lá, tem milagre acontecendo, tem perdido se rendendo aos pés de Jesus. Deus está conosco. Aleluia, aleluia. Aquele que é maior marcha na nossa frente. Aquele que é maior marcha, Ele está marchando na nossa frente. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Eu queria ler mais uma vez. Queria ler mais uma vez. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. 2. Por que você deve fazer alguma coisa? Para continuar escrevendo a história. Olhe para mim. A história precisa ser escrita. Olhe para mim, alguém vai dizer amém agora, olha isso aqui, ó. Atos capítulo 29, precisa ser escrito. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Atos capítulo 29, precisa ser escrito. A história parou de ser escrita, nós paramos. Olhe para mim, uma história familiar precisa ser escrita através da sua vida. Sobre a sua vida, a bênção geracional, a bênção que vai até 1000 gerações, a maldição que estava até a 4ª geração, foi quebrada sobre a sua vida, e sobre a sua história, a sua vida, há uma bênção que vai até 1000 gerações. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão escrever história contando. Eu estava aqui, eu desço, eu fico aqui, eu brinco com eles. Alguns têm medo da vacina, alguns têm medo da agulha, e eu falo, não olha para lá, olha para cá, olha para mim. Eu não sei qual medo vai ser pior, mas olha para mim. Aí eles olham para mim, dão um risado. Quando foi, já tomou a vacina, já era. Aí ela fala assim, mas o senhor também, hein? Falou, não, foi só para você não. E eu fico aqui. Aí eu estava aqui, uma pessoa da secretaria, uma pessoa falou assim, olha gente, olha a palavra, pastor, a história está sendo escrita. Daqui a 10 anos, alguém vai ler que a Carisma participou desse processo. Vamos escrever história. Aleluia. Vamos escrever história. Leproso, mas escrevendo uma história. Cheio de problema, mas escrevendo uma história. Chorando, mas escrevendo uma história. Aleluia. Porque Deus tem planos, escrevendo uma história. Em João capítulo 14, versículo 12, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Escrever uma história. Sabe por que você tem que fazer algo? Porque você vai escrever uma história. Que vai ser lida. Um dia vai ser lida. Um dia alguém vai falar. Um dia. As pessoas vão passar e vão falar. Amém? Por último, gente, vamos terminar. Por que você deve fazer alguma coisa? Deus precisa de alguém que faça. Isaías 59, versículo 15 e 16, diz assim:
a verdade desapareceu. Sumiu a verdade. Que tem aí só mentira, só mentira. A verdade desapareceu. E os que procuram ser honestos são perseguidos. O Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Não havia justiça. Deixa eu falar algo a vocês aqui. Deus ama a justiça. E a igreja deveria amar também a justiça. Deus sempre fica do lado do mais fraco. Deus, Ele põe a balança no lugar certo, gente. Isso deveria ser importante para nós. Poucos terem muito e muitos terem pouco, o que você vai fazer? Muitos não terem o que comer, não ter uma janta. Nós servimos sopa na rua há muitos anos, muitos anos. Eu nunca vi o que nós vimos em Amu, Angele Amu. O que nós vimos, eles comiam um pote e falavam: eu posso comer mais um? A gente dava o segundo, eles envergonhados chegavam perto e falavam assim: tem problema se eu comer mais um? Que talvez pensam que nem vai ter amanhã. Deus precisa de alguém que faça. O Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então, com a sua própria força, ele venceu. E por ser o Deus justo, conseguiu a vitória. Deus precisava de um Moisés. Deus precisava de um Moisés. Aí Moisés morreu. Deus foi falar com Josué e disse: Josué, preciso de você. Você vai continuar a fazer o que Moisés fazia, e eu vou estar com você. Deus precisava de uma Débora. Deus precisava de um Davi. Deus precisava de um Paulo. Deus precisa de você. O que você vai fazer? Leproso, mas caminhando. Cheio de problema, mas caminhando. Chorando às vezes, mas caminhando. Porque quem vai à minha frente é o Deus tudo pode. Quem caminha comigo sabe o que foi, o que é e o que há de ser. O que você vai fazer? Fica de pé. Deus precisa de alguém que queira fazer algo. Eu já contei essa história aqui várias vezes, até muito conhecida. Até na internet o pessoal às vezes comenta. Quem me conhece sabe, eu não gosto de sopa. Você anotou isso? Então não adianta me chamar para jantar na sua casa fazer sopa. Mas eu entregava sopa. E aquele cheiro de sopa dentro do meu carro, às vezes caía dentro do carro. Um dia eu fui entregar sopa, a dona Regina fazia sopa. E ela trabalhava o dia inteiro, saía do trabalho, ia lá, fazia sopa e depois ela ia embora e eu saía com a sopa. Aí um dia, 2 homens na porta de um banco, eu parei e perguntei para eles: vocês querem uma sopa?
Um virou para o outro e falou assim: eu não falei para você que Deus existe? Eu não gosto de sopa, mas ficar sem fazer nada, detesto. Tenho problema com isso. Fazer algo, fazer alguma coisa, fazer uma horta hidropônica. Tá bonito lá os alfaces lá. Fazer uma horta hidropônica, ajudar pessoas, fazer algo, fazer. E continuar escrevendo uma história, gente. Atos capítulo 29, versículo 1. A igreja acordou. A igreja acordou. Aí quem olha para nós acha que está tudo bem. Não, é tudo leproso. Tudo com problema. Tudo passando sufoco. Mas parado, nós recusamos a ficar parado. Alguma coisa nós vamos fazer, porque nós sabemos em quem temos crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele já saiu à frente marchando. Deus pode fazer. Você crê nisso? Vamos adorar?